Ramon Angel Dias e Maurício Barbieri. O mesmo Vasco, porém dois trabalhos completamente diferentes. É impossível comparar o trabalho do técnico argentino e o trabalho de Maurício Barbieri. E a gente vai falar inclusive sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. As diferenças entre os dois trabalhos, as falas de Maurício Barbieri, o posicionamento do ex-técnico do Vasco que diminuía a instituição. Ao invés disso, hoje temos um técnico que reconhece a grandeza do Vasco e dentro do vestiário, principalmente após a vitória no clássico contra o Fluminense, ele bate no peito, aponta para os atletas e diz que o Vasco irá competir com todos os clubes do futebol brasileiro, pois o Vasco é um clube grande. Esse é o Vasco de Ramon. E falando inclusive em Vasco de Ramon, trazer algumas informações importantes sobre esse Vasco do presente e o Vasco do futuro, pois na França, nesta manhã de terça-feira, houve uma grande movimentação com relação até mesmo a protestos contra a saída de Dimitri Payet do Olympique de Marseille. O clube francês já começa a sentir a falta do atual camisa 10 do Vasco da Gama. Perdeu Mané. Além disso, falar também, é claro, sobre o volante Souza, que nesse momento está no Rio de Janeiro para passar por uma artroscopia. E nessa manhã de hoje ele esteve na prefeitura de São Gonçalo e assinou duas camisas do Vasco da Gama. Uma delas com o nome do Souza e o número 5 nas costas. Será que o Cria tá voltando? A gente vai falar sobre isso, além dessas, muitas outras informações, nesse Boa Noite Gigante quente, movimentado e com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante agora está na meta aí de bater a marca dos 120 mil inscritos e contamos muito com você, principalmente caso você queira ficar sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Aqui é a casa do torcedor vascaíno. Além disso, não esqueça, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para o crescimento do nosso canal, e ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar primeiramente aqui este Boa Noite Gigante trazendo informações importantes a vocês sobre Souza e Dimitri Payet. Primeiramente sobre o camisa 10 francês do Vasco da Gama, o grande craque, né, desse time, desse elenco do Gigante da Colina. O camisa 10 francês que chegou ao Vasco no mês passado, recebido por quase 5 mil torcedores no aeroporto Santos Dumont. Ele vive hoje, né, uma fase ainda de início, mas já está completamente apaixonado pelo torcedor vascaíno. Ainda não teve atuações mágicas, mas já mostrou que é um jogador diferente, será muito útil para o Vasco nessa temporada e com toda certeza será importante para o Vasco nessas próximas temporadas, na fase de reconstrução que o Vasco passará tanto dentro quanto também fora de campo. E Dimitri Payet, torcedor, era um grande ídolo do clube francês, era um grande ídolo do Olympique de Marseille. Mais de 5 temporadas vestindo a camisa do clube francês, sendo inclusive um jogador da própria seleção francesa, craque, camisa 10, o maior ídolo inclusive do Olympique de Marseille é Dimitri Payet. E no ano passado, após a última temporada com a camisa do clube francês, o Payet teve seu contrato encerrado, agora no meio do ano até, para ser mais exato. Era um desejo de Dimitri Payet renovar com o Olympique de Marseille. Porém, uma situação até muito semelhante ao do Nenê aqui com a camisa do Vasco da Gama. Assim como o torcedor, logo após a saída do Nenê, sentiu falta do camisa 10, nesse momento o clube francês também sente falta de Dimitri Payet. Lá na França, o Olympique de Marseille, por não querer renovar com Payet, mas saber da idolatria dele com o torcedor do Marseille, ofereceu ao Payet um cargo na diretoria, no departamento de futebol do clube. Porém, Payet negou, dando a entender, o mesmo inclusive entendendo que ainda teria lenha para queimar no futebol. Recebeu várias propostas e no final acabou aceitando a do Vasco. Nesse momento, após alguns meses da saída de Dimitri Payet, o Olympique de Marseille não vem tendo bons resultados e vem sentindo a falta exatamente de um camisa 10, situação muito semelhante ao do Vasco após a saída do Nenê nesse início de temporada. E os ultras do Marseille, ou seja, algo do tipo de uma torcida organizada do Olympique de Marseille, protestou nessa manhã de terça-feira pela saída de Dimitri Payet
do clube francês. Os torcedores alegam que o clube francês, que o Olympique de Marselha, está perdendo a sua identidade e não valorizou um dos seus maiores ídolos, que foi Dimitri Payet. Então hoje o camisa 10 francês, camisa 10 do Vasco da Gama, vem sendo motivo de ausência, de grande falta para o Olympique de Marselha. E como a gente falou lá no início do vídeo, perdeu o Playboy. Payet agora é do Vasco e vocês vão ter que engolir ver o ex-camisa 10 de vocês e o nosso atual camisa 10 vestindo a camisa do Gigante da Colina. E olha, torcedor, hoje temos um camisa 10 francês, mas ano que vem poderíamos ter um camisa 5 brasileiro. Eu falo aqui de Souza. Souza, um cria das categorias de base, né, do Vasco da Gama, um jogador que se destacou ali naquele mesmo período de Alex Teixeira, de Felipe Coutinho, momento, né, um período em que o Vasco tinha uma safra nas categorias de base que deu muito certo. Aquela Série B do Campeonato Brasileiro rendeu bons frutos ao Vasco da Gama com relação a promessas se destacando dentre a equipe profissional. E uma dessas promessas foi o Souza. Saiu muito cedo do Vasco, rodou até alguns clubes aqui do futebol brasileiro, como São Paulo, Grêmio, foi para fora, se destacou vestindo a camisa do Beşiktaş, de alguns outros clubes do futebol turco, e nesse momento ele tem um vínculo contratual com o Beijing do futebol chinês. Seu vínculo contratual vai apenas até o final do ano, mas ele pediu uma liberação, pois estava sentindo muitas dores no joelho de uma lesão, inclusive que o Souza já vem levando há tempo na sua carreira. Nesse momento ele está no Rio de Janeiro, uma permissão dada pelo Beijing One, para passar por uma artroscopia, algo semelhante a uma cirurgia, de fato uma cirurgia do joelho esquerdo. Ainda não foi realizada essa cirurgia, está com data marcada. Essa cirurgia será realizada pelo próprio médico do Vasco da Gama e a sua recuperação será feita dentro do próprio Vasco. Então, o Souza estará mais do que nunca dentro do Vasco, de volta para sua casa. E hoje, pela parte da manhã, mais um indício de um retorno do Souza está acontecendo. Por quê? Um indício de um retorno do Souza e mais um, inclusive. O Souza vem deixando bem claro, e a gente já trouxe aqui a vocês, que a prioridade dele é o Vasco. O Souza, no início do ano, teve uma conversa muito séria com o Paulo Brax, desejando esse retorno na próxima temporada, em 2024. Ele está no Brasil e vai rescindir o seu contrato com o clube chinês para estar livre no mercado e assinar um contrato com o Gigante da Colina. E nessa parte da manhã, houve mais um indício. O indício foi uma visita que ele fez à prefeitura de São Gonçalo. Ele teve aí uma conversa com o prefeito Nelson Ruas de São Gonçalo e também o deputado estadual Douglas Ruas. Nessa conversa, a gente não tem informação se ele presenteou ou se já era uma camisa que tinha tanto o deputado quanto também o prefeito. Porém, o que temos a informar a vocês com clareza é que uma dessas camisas havia nas costas o número 5 e o nome do próprio Souza, número em que o Souza sempre usou durante sua carreira. E também, além disso, o Souza assinou as duas camisas do Vasco da Gama. Tudo isso foi colocado nas redes sociais do Souza, no IG dele, e indica realmente que o Souza nesse momento está muito animado. Inclusive em uma das postagens, você ouve o hino do Vasco ao fundo. Ou seja, mais do que nunca o Souza está aberto para voltar ao Vasco da Gama. Mais do que nunca o Souza está, com toda certeza, animado em voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina. E fica a dúvida, fica o questionamento. Vale a pena ter o Souza de volta dentro do elenco do Vasco? Deixa a sua opinião nos comentários. A certeza hoje do torcedor vascaíno é que, de fato, Souza quer vestir a camisa do Vasco e está começando a forçar a barra para que isso aconteça. Mas é claro, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse retorno do cria das categorias de base do Gigante da Colina. E prosseguindo, torcedor, porque para finalizar o vídeo, quero falar sobre Ramon Ángel Dias e falar sobre Maurício Barbieri. Dois trabalhos, mesmo Vasco, porém distintos desempenhos. E olha, não é apenas o desempenho dentro do campo que chama a atenção com relação à diferença entre os dois trabalhos. É a postura do Vasco, são as palavras dos dois treinadores, é a mentalidade de Barbieri e de Ramon Dias, o que pelo menos chama mais a minha atenção. E por que eu estou falando isso? Pois enquanto hoje temos um técnico que bate no peito dentro do vestiário e diz que o Vasco é um clube grande, se comportará como grande e jogará contra os grandes de igual para igual, fala numa entrevista coletiva batendo na mesa que façam o que façam, ou seja, fechem São Januário, parem o torcedor, tentem prejudicar o Vasco com relação a erros de arbitragem, façam o que façam, o Vasco não cai. Palavras do próprio Ramon Dias.
Um técnico que pede exaustivamente para jogar ao lado da sua torcida e reconhece a grandeza do Vasco. Um técnico que em entrevista coletiva diz que quando jogava em São Januário tinha medo, entre aspas, de jogar no Caldeirão pela dificuldade de São Januário cheio na época em que ele era jogador e na época em que ele era um técnico do River Plate que em 98 jogou contra o River em São Januário. Esse é Ramon Dias. E a gente pega, há alguns meses atrás, um técnico que em entrevista coletiva falava que estava satisfeito em empatar com o Coritiba. Um técnico que em uma entrevista coletiva, há exatamente 4 meses atrás, após uma derrota para o Santos dentro de São Januário, disse que o Vasco era um paciente em UTI. E acrescentou ainda, tendo a audácia de dizer que o Santos estava acostumado a jogar a elite porque nunca tinha sido rebaixado, claramente cutucando o próprio Vasco e o torcedor vascaíno. Um técnico que após falas tão loucas, tão ruins, tão absurdas como essa, teve que novamente em uma outra entrevista e pedir desculpa ao torcedor vascaíno. Teve que se pronunciar pedindo desculpas. Um técnico que não tinha desempenho, um técnico que não reconhecia o que era o Vasco, um técnico que riu numa entrevista coletiva após tomar uma surra do Flamengo no Maracanã pelo placar de 4-1. Pouca diferença? Será? É impossível comparar os dois trabalhos. E muitas pessoas estão falando, Lucas, não é assim. Ramon Reu Dias tem peças que o Barbieri não tinha. Ramon Reu Dias tem Veguete, Paulinho Paula, Medel, Maicon, Praxedes. Sim, torcedor tem. Mas Ramon Dias trouxe essas peças. Ramon Dias participou ativamente da contratação do Veguete. Ramon Dias participou ativamente da contratação de Paulinho Paula. Ramon Dias participou ativamente da contratação de Bruno Praxedes. E fica até o questionamento, será que com Barbieri esses atletas renderiam a mesma coisa que com Ramon Reu Dias? É claro que não. Eu tenho certeza que não. Absoluta. Absoluta. E a gente olha para os números e os números refletem. Os números refletem. Porque, torcedor, é um corte completamente surreal. O Vasco de Maurício Barbieri, em 11 partidas, 33 pontos disputados, conquistou apenas 6 pontos. Foram 10 gols marcados e 20 gols sofridos em 11 partidas. Já o Vasco de Ramon Dias, fazendo o recorte mais curto dos últimos 6 jogos, ele tem no total 8, porém as suas 2 primeiras partidas foram 2 derrotas, até por um trabalho escasso que tinha Ramon Reu Dias nos seus 2 primeiros jogos, um trabalho bagunçado, sem nenhuma ideia, após um desastre que Maurício Barbieri deixou no Vasco. Então vamos deixar essa derrota para Cruzeiro e Atlético de lado, fazer esse recorte das 6 partidas. Ramon Dias tem 11 pontos em 6 jogos. De 18 pontos disputados, Ramon Dias conquistou 8. Enquanto isso, Barbieri de 33 conquistou 6. Olha a diferença, torcedor vascaíno. Ramon Dias teve 3 vitórias em 6 jogos. Barbieri teve 1 vitória em 11. Pouca diferença, será? É claro que não. 2 trabalhos distintos. 2 trabalhos que mostram o quanto essa diretoria perdeu tempo deixando o Barbieri no comando e o quanto essa diretoria perdeu tempo não trazendo o Ramon Reu Dias, porque ele estava livre há muito tempo. Assim que o Barbieri foi demitido, ao invés de ter deixado o William Batista, a diretoria já podia ter colocado o Ramon Reu Dias dentro do CT Moacir Barbosa. Mas enrolou, perdeu tempo, demorou. Por sorte, ou com sorte, hoje ainda fica nítido que dará tempo do Vasco sair dessa situação. Porém, não graças a Paulo Brax, não graças a outros personagens, graças a Ramon Reu Dias e ao elenco cruzmaltino, ao lado da imensa torcida vascaína. 2 trabalhos indispensáveis, é de fato o presente e o futuro, ou o presente e o passado. O Vasco de Ramon e o Vasco de Barbieri. Um Vasco que é Vasco e um Vasco que era irreconhecível há exatamente 4 meses atrás. E aí, torcedor, o Vasco cai ou não cai? Coloca aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E amanhã estaremos aqui de volta às 7 horas da manhã, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso canal. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.